Oi, tudo bem com vocês? Muita correria, né? Mas por enquanto é o que temos. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho com respeito à função do primeiro grau, só que vamos nessa aula aprender a fazer o gráfico da função do primeiro grau. Alguma coisa desse gráfico você já viu ano passado no nono ano. Vamos lembrar e vamos acrescentar também. Mas antes de começarmos a traçar o gráfico propriamente dito, eu preciso trabalhar com vocês sobre raiz ou zero da função do primeiro grau. Aqui é um conceito muito importante, raiz ou zero da função. Possivelmente eu fale mais raiz. E aqui embaixo eu coloco uma definição. Tenha essa definição no seu caderno. Aliás, todas essas nossas aulas você precisa colocar no seu caderno. O que é raiz, então, de uma equação do primeiro grau? Na verdade, de todas as equações. Mas como nós estamos trabalhando com o primeiro grau, vamos trabalhar. Raiz da equação do primeiro grau é o valor de quem? O valor de, deixa eu destacar aqui, é o valor de x. E o que acontece? Onde anula a função. Isso quer dizer o quê? É o valor de x que torna o seu y igual a zero. Então, é o valor de x onde torna o y igual a zero. Graficamente, deixa eu apontar aqui para você. Graficamente, é onde a reta toca o eixo de x. Aqui, ó. Onde a reta toca do eixo de x é chamado de raiz ou zero da função. Então, deixa eu escrever aqui. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Exatamente aqui nós temos a... Não saiu. Nós temos a raiz da função. Graficamente, onde toca o eixo de x. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente trabalhar, onde diz: determine a raiz ou zero da função 2x menos 8. Então, se é a raiz, o que é a raiz? É o valor de x que torna o y igual a zero. Então, para calcular a raiz, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar igualar isso aqui a zero. Então, 2x menos 8 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, tem 2x igual a 8. Isso quer dizer, então, passa o 2 dividindo, que você vai ter x igual a 4. Então, 4 torna, aqui nesta função, 4 torna o y, que é o f de x, zero. Então, isso que é raiz ou zero de uma função. Continuando, vamos verificar o significado dos coeficientes. O que são coeficientes? Esses númerozinhos aqui, ó. Dada a função f de x igual a x mais b. Então, esse a é um coeficiente e o b é um coeficiente também. Então, nós temos aqui o a como sendo um coeficiente e temos aqui o b como sendo um coeficiente. Então, o número a é chamado de coeficiente de x, enquanto o número b é chamado de termo independente ou constante. O coeficiente a ele também tem um outro significado. Ele é o coeficiente angular da reta. E ele recebe esse nome por quê?
porque ele determina o ângulo de inclinação da reta com o eixo de x. Esse ângulo, deixa eu mostrar aqui embaixo. Então, esse ângulo que a reta faz com o eixo de x, aqui ó, o ângulo que a reta faz com o eixo de x é o coeficiente angular. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, nós temos aqui esse ângulo, ou nós temos aqui esse outro ângulo. Então, é o valor de A que determina isso. O coeficiente angular, ele também determina se a reta é crescente ou decrescente. Nós já vimos isso numa outra aula, rapidamente. Então, o A, ele determina se a reta é crescente ou decrescente. De que maneira? Se A é positivo, quer dizer, maior que zero, aqui, ó, se A for maior que zero, A é um valor positivo, a função será crescente. Se A é positivo, a função vai ser crescente. Agora, se o A for menor que zero, o que significa menor que zero? Negativo. A negativo. Então, a função ela vai ser decrescente. Então, é o A que determina se a função é crescente ou decrescente. Graficamente, eu coloquei aqui os gráficos. Sempre que a função for crescente, a função vai ter esse gráfico aqui, ó. Sempre que a função for crescente, vai ter esse gráfico, ou mais para cima, ou mais para baixo. Mas essa inclinação aqui, ó. Observa que esse ângulo em que a reta forma com o eixo de x é menor que 90 graus. Sempre que for menor que 90 graus, a reta vai ser, ou a função vai ser crescente. Agora, se o A é negativo, o gráfico vai ter essa inclinação aqui, ó. Esse ângulo formado com o eixo de x e o gráfico é maior que 90 graus, então a função é decrescente. Para a função ser decrescente, o A precisa ser menor do que zero. Vamos prosseguir aqui. E o coeficiente B. Para que serve o coeficiente B? Nós vimos agora há pouco que o A serve para indicar o ângulo e também se é crescente ou decrescente. O coeficiente B ele é chamado de coeficiente linear. O que significa isso? Graficamente, é onde a reta corta o eixo de y. Onde toca no eixo de y, aqui é o valor de B. Então, isso é importante. Na hora que a gente for construir o gráfico, prestar atenção nesse detalhe. Sempre B vai tocar o eixo de y. Para isso que ele serve. Ele é chamado coeficiente linear. O A é chamado coeficiente angular, em que ele define o ângulo que a reta forma com o eixo de x. Se é positivo, ela é crescente, ângulo menor que 90 graus. Se o A for negativo, a reta é decrescente e o ângulo vai ser maior do que 90 graus. Vamos fazer aqui um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Isso aqui eu vou trabalhar conforme foi ensinado ano passado, no 9º ano para vocês. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, nós vamos atribuir valores arbitrários para x. Isso quer dizer, você vai escolher valores para x e vai substituir esse valor que você escolheu na equação e vai calcular o f de x ou vai calcular o y. Eu coloquei aqui uma tabela. Nós vamos usar a tabela para fazer isso. Numa outra aula eu vou ensinar como vai fazer isso sem a tabela. Então você escolhe valores para x. Eu já escolhi aqui alguns valores para x. Se você escolhe, pode ser qualquer valor de x. Desde que ele fique interessante para o gráfico. Não escolha valores muito altos ou quebrados, que o gráfico vai ficar de maneira ruim de se fazer. Então, o que ficou explicado ali atrás? Você escolhe valores para x, pega esse valor de x e substitui no lugar do x. Vamos ver se eu tenho aqui um espaçozinho para fazer isso.
Aqui eu tenho o primeiro valor menos 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer pelo menos os dois aqui. Vamos calcular um f de menos 2. Isso significa 2 vezes menos 2 mais 3. Então, f de menos 2 vai ser menos 4 mais 3. F de menos 2 vai ser menos 1. Então, meu f de x ou y vale menos 1. Agora, vamos pegar outro valor. F de 1. Desculpa, f de menos 1. Mesma coisa, substitui 2 vezes menos 1 mais 3. Calculando isso aqui, f de menos 1 vai ficar menos 2 mais 3. F de menos 1, menos 2 mais 3 é 1. Então, aqui você tem 1. X é 0, 2 vezes 0, 0. Então, sobra 3. 1. Substitui, vou fazer isso mentalmente. Está faltando espaço aqui. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, a gente substitui, pega os valores de x que nós escolhemos e substituímos aqui 2 vezes o x, 2 vezes o valor escolhido, soma com 3 e você tem isto daqui. Agora nós vamos colocar isso aqui no gráfico. Menos 2 para x, menos 2 para x e menos 1 para y. Está exatamente aqui, ó, neste ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, você tem aqui, menos 2 e 1. Então, você tem esse pontinho aqui. Ó. O outro, menos 1 para x e 1 para y. Ele está aqui. Ó. Com régua, isso aqui vai ficar perfeito. Agora, 0 e 3. Ele está aqui. Ó. 0 e 3 está aqui. Ó. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o coeficiente angular? Não, sobre o coeficiente linear, melhor dizendo, que é o b, graficamente onde toca o eixo de y. Aqui, ó, ele tocando o eixo de y aqui no 3. 1 e 5. 1 para x, 5 para y, o ponto vai estar exatamente aqui. Então, vamos fazer um tracejado aqui. Vamos baixar um tracejado aqui também, para ver como é que vai ficar. E o último, 2 e 7. Então, ele está aqui em cima. Você não precisa fazer com tantos valores. Pelo menos 2 valores você precisa colocar. Mais de 2 é seu critério que vai ficar isso aqui. Então, baixando até aqui embaixo. Se você tiver papel quadriculado, milimetrado, vai ficar melhor de fazer isso aqui. O gráfico, ele precisa, quanto essas divisões, quanto mais iguais possíveis, melhor. Agora vamos fazer aqui o gráfico. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui assim. Lá em cima. Eu preciso que seja aqui. Fazer gráfico, isso aqui não é fácil. Eu acho que vai dar certo. Aí você traça. Quase deu.
Deixa eu fazer um pouquinho melhor. E aí você traça esse gráfico aqui. Aqui, aqui e aqui. Um pouquinho melhor. Então, isso aqui é a função y ou f de x igual a 2x mais 3. Deu para entender isso daqui? Revisa essa aula, volta, dá play, vai para trás ali do vídeo e assiste de novo. A é positivo, então o gráfico ficou nessa posição. Esse ângulo aqui é menor que 90 graus. Vamos fazer um segundo exemplo. Coloquei aqui construção da função menos 2x mais 4. Não, aqui, menos 2x mais 4. Vamos escolher valores para x. Aleatoriamente, você pode escolher o valor que você quiser. Se você escolher um valor e ficou muito grande, apaga esse valor, não precisa. Não precisam ser 5, 6 valores como tem aqui. Eu vou escolher, por exemplo, o menos 1. Vou escolher o 0. Vou escolher 1, 2 e 3. Vou escolher esses aqui. Então, você escolhe esses valores. O que você vai fazer agora? Eu vou pegar esses valores escolhidos e vou substituir aqui no lugar de x. Então, vou fazer pelo menos um aqui. F de menos 1, que foi o valor escolhido. Então, o que eu tenho? Menos 2 vezes menos 1 mais 4. Então, f de menos 1 vai ser menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 4. F de menos 1 vai ser 6. Então, eu tenho 6 aqui. Ó. X é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Com mais 4 é 4. Menos 1. Menos 1. Desculpa, 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com mais 4 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com 4 dá 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui vai ficar menos 2. Vai ficar menos 2. Possivelmente eu não tenho menos 2 aqui no gráfico que eu coloquei, então vou deixar fora esse ponto. Vamos pegar aqui menos 1 para o x e 6 para o y, e o ponto está exatamente aqui. Ó. O ponto está aqui. Ó. Então, deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar. O gráfico fica mais bem definido. Então, menos 1 para o x, sempre o x primeiro. 0 e 4. Aqui, ó. Lembra que eu falei? O mais 4 é o coeficiente linear, onde passa o eixo de x. 1 e 2. 1 para o x e 2 para o y. O ponto está exatamente aqui, ó. Dois e 0 está aqui. Eu não vou colocar o outro porque o meu gráfico que eu coloquei aqui não tem. Então deixa sem. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui tem o 6.
Aqui vai ser o 4. Aqui o 6. Estou tentando colocar a régua no lugar que eu não tenho aqui. Aqui, lá. Menos 1 e 6. Vamos ver o que vai dar. Não, errei. Tem que ser um pouquinho mais para cima. Esse aqui tem que ser um pouquinho mais para cima. Demorando mais do que eu pensava. Vamos ver agora. Ora deu. Então aqui você tem o gráfico. Aqui você tem o gráfico para y. Deixa eu colocar a caneta aqui no lugar certo. Aqui, ó. Y igual menos 2x mais 4. Dá uma olhadinha. O a é negativo, então gerou uma função decrescente. O ângulo aqui é maior que 90 graus. Bem tranquilo fazer isso aqui. Você tem que treinar isso aqui. Vamos para o último exemplo. Agora você tem o gráfico e vai definir a função. Já fizemos exercícios desse modelo, mas não com esse enfoque. Você precisa de 2 pontos da reta. E eles estão aqui, ó. Então, nós vamos definir esses 2 pontos. Eu vou chamar isso aqui, ó, só para você entender. Vou chamar isso aqui de ponto A e vou chamar esse outro aqui de ponto B. Então, A tem menos 2 e 3. Eu mostrei para vocês outro dia que isso aqui é f de menos 2 igual a 3. B vai ser 3 sempre x primeiro e menos 1 para o y. Então, isso daqui é f de 3 igual a menos 1. Como é função do primeiro grau, então a forma da função do primeiro grau é essa daqui, ó. F de x igual a x mais b. Então, isso aqui é x, isso aqui é y. F de x é a mesma coisa que y, então você pode ter colocado y. Então, nós vamos substituir montando um sistema. Lembra disso? Se não lembra, tem que voltar naquela aula e estudar de novo. Então, 3 pega aqui o primeiro. 3 igual a vezes menos 2 mais b. Menos 2 vezes a. Aqui vai ficar melhor. Menos 2a mais b igual a 3, só invertir. Agora vamos pegar o outro. Então, x vale 3 e y vale menos 1. Menos 1 igual a vezes 3
mais B. Isso quer dizer então que 3A mais B é igual a menos 1. E aqui já dá para montar o sistema. Eu vou fazer esse sistema por substituição. Você pode fazer por adição. Então eu vou escolher aqui B vai ser, passo menos 2A para lá mais, e o mais 3 já está lá, continua mais 3, e deixa desta forma. Substituindo então aqui agora, no lugar de B, nós temos 3A mais 2A mais 3 igual a menos 1. 3A mais 2A, 5A. Isso é igual. O mais 3 passa para o outro lado, junta com o menos 1 e fica menos 4. A vai ser menos 4 sobre 5. E quanto vai valer B? Então B vai ser 2 vezes A, que é menos 4 sobre 5, mais 3. Então, fazendo a multiplicação de frações, B vai ser menos 8 sobre 5 mais 3. Fazendo o MMC para juntar esses dois. O MC é 5. 5 divididos por 5 é 1 vezes menos 8, menos 8. Mais 5 divididos por 1 dá 5 vezes 3 dá 15. Isso então quer dizer que B vai ser 7 sobre 5. O exemplo que eu escolhi caiu em fração, mas não tem problema. Então f de x, a função vai estar aqui, ó. A vale menos 4/5 de x mais 7 sobre 5. Então, essa é a função que o exercício está pedindo. Não vi que tinha dado fração, para ficar um exemplo melhor. Tem que fazer os exercícios agora, repete a aula, vai passo a passo, para você poder entender. Não esqueça de fazer os exercícios. Na hora de fotografar, fotografa com uma resolução melhor. Tem gente mandando, não dá para ver nada, tem foto tremida. Então, faz uma coisa bem bacana para eu poder confirmar a sua resolução. Um grande abraço a todos.